Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, aí Newton Schultz junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM simultâneo, a rádio que acredita na vida, a rádio que procura entrar em sintonia com todos vocês que nos prestigiam, através de vários comunicadores, cada um com a sua linha, cada um com a sua forma de ser, mas uma família que busca, de uma forma conjunta, trazer para todos vocês, ouvintes da Rádio Mundial, uma vida melhor. Aqui no programa Caminhos da Consciência, qual é o meu intuito? Meu nome é Newton Schultz e eu procuro, através da minha interpretação, da sabedoria das idades, desse grande manancial cósmico deixado por todos os grandes seres, trazer para você um caminho. E que caminho seria esse que eu procuro trazer para vocês aqui no nosso programa? A gente conversa sobre diversos assuntos e esses assuntos, de acordo com a sintonia que existe entre eu e você, que nos prestigia agora e que nos ouve, de repente algo pode ser tocado, algo pode ser despertado, ou principalmente conectado. Essa que é a minha intenção. E através dessa conexão, depois eu indico um local onde você pode fazer o seu desenvolvimento e principalmente o seu aprofundamento, né? Então vamos conversar hoje, né, sobre uma data que poderíamos dizer, não é que ela está esquecida, mas você vê as pessoas falar muito pouco sobre ela, que nós tivemos nessa semana, né, dia 22 de abril. O que você, querido ouvinte, lembra? Que isso foi ensinado no meu tempo, era primário, hoje é fundamental, né, Paulo, que fala, né, no comecinho, 22 de abril de 1500, o que aconteceu? É chamado de descobrimento do Brasil. Então essa data especialíssima, essa data, né, que teve a chegada dos portugueses, o termo descobrir, o verbo descobrir, ele nem é, na minha visão, correto, porque foi uma colonização. Nós tivemos a chegada deles aqui e quando eles chegaram, eles se defrontaram com os índios e ali começa todo o processo evolutivo que acaba gerando o Brasil que a gente conhece. O Brasil, aqui que na verdade o nome Brasil vem de um grande rei fenício, o rei Badesir, né, que aportou aqui com toda a sua corte, aproximadamente 950 a.C., ligado aos mistérios da Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea é uma tremenda de uma esfinge. Se você observar ali a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, você vê como se fosse uma esfinge, a cara de um rei fenício, com uma barba, assim, os olhos, aquela fisionomia. E ali nós temos aquela inscrição, né, que diz que ali está sendo saudado o rei Badesir e o seu primogênito Ietbaal. Houve uma tradução errônea, né, que depois o professor Henrique José de Souza corrigiu dando esta tradução. Porque quando o rei Badesir, esse grande rei fenício, ele aporta aqui no Brasil com uma missão fantástica vindo de Tiro, Fenícia, quando tinha que trazer essas consciências para cá, para o Ocidente, e aqui começar ali no Rio de Janeiro uma preparação para todas as consciências que no futuro viriam para cá. Ele veio com a sua corte e os seus dois filhos, conhecidos na tradição como Ietbaal e Ietbaal Bey, ou Bel, né? Esses dois gêmeos representavam toda a parte espiritual, toda a força de comando junto com o rei Badesir, o seu pai, poderíamos dizer assim, né, principalmente no sentido hierárquico, vinham trazer aqui para o Brasil a implementação já de um sistema que no futuro iria eclodir, como no momento atual, que estaria totalmente ligado aos processos do avatar da Era de Aquário, né? Então, quando nós falamos da chegada dos portugueses aqui, os índios, eles já estavam todos preparados. Daí que a gente pega essas historinhas bobas que a gente escuta na escola, né, que eles eram dóceis e etc. Não, eles já estavam preparados para a chegada desse povo que viria, que foram os portugueses, para trazer toda a miscigenação que faria com que hoje nós representássemos o maior caldeamento racial da história humana.
Então é isso que nós temos aqui no Brasil. E os portugueses, especialíssimos em todo esse processo, pegando dois grandes adeptos da letra C, Colombo e Cabral, esses dois seres especialíssimos, também de uma forma errônea, passaram nas escolas, que eles estavam ali no Oceano Atlântico e, de repente, os ventos e tormentas os conduziram para as Américas, né? Não é bem por aí. Esses seres especiais, eles já tinham como missão pré-determinada chegar nas Américas e iniciar todo o processo evolucional que faz com que hoje aqui as Américas sejam realmente, né, todo o contexto evolucional do futuro. Primeiro a missão ligada aos Estados Unidos e agora Brasil, sendo que tudo já transbordou para cá. Mais mistérios que você pode, de repente, se aprofundar em escolas iniciáticas, como exemplo a eubiose. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, mas não estou representando ela aqui. Eu tenho a liberdade, a autorização de falar sobre esses assuntos com vocês, dando a minha interpretação. Então, nunca pensem que eu estou representando alguma sociedade. Eu só estou expondo aqui a minha visão e a minha forma de refletir em relação a esses assuntos. Então, nessa escola iniciática, onde eu tive o acesso a esses conhecimentos, você também pode acessar ali, né? Então, se você quiser aprofundar, porque nós temos aqui na rádio somente 20 e poucos minutos para conversar. Se você quiser se aprofundar sobre esses assuntos, você entra ali nos graus iniciáticos. Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Então ali você só me informa o local aonde você está, para que eu possa encaminhar o seu e-mail, né? Se você de repente está fora do país, muita gente me escreve para fora do país e eu indico para o curso por correspondência. Você pode fazer o curso por correspondência, que hoje é por apostilas, eles vão chegar através do correio para vocês. Mas futuramente, não tão longe, acredito que talvez ainda esse ano, nós teremos a iniciação online. Então fique ligado e procure pesquisar. Entre no site da Sociedade de Eubiose com frequência, é eubiose.org.br. Ali você tem todas as informações atualizadas. Porque hoje, vamos continuar ainda, tudo isso que eu falei não está fora do assunto que nós estamos levantando hoje. Por quê? Porque todo esse trabalho, a chegada dos portugueses, como eu estava falando, aqui no Brasil, tudo isso foi uma providência da grande lei, que fez com que todas as consciências já trabalhadas saíssem ali através dos portugueses e também dos espanhóis e aportassem aqui esses dois povos principais que vieram aqui para as Américas, né, na época. Então, quando eles chegaram aqui, através desse trabalho de lei, formaram essa grande nação. Então, quanto mais a gente tiver conhecimento de um pouquinho dessa história oculta, vamos chamá-la assim, não tenho nenhum termo melhor, mais a gente começa a despertar dentro de nós, por mais que seja uma consciência voltada para o inconsciente, parece uma redundância, mas faz sentido. Uma consciência voltada para o inconsciente, quando você menos espera, a sua visão, a forma como você lida com a sua vida, ela se altera, ela se modifica. Então hoje, quanto mais pessoas, essa é a tônica da Era de Aquário, o grupo, a fraternidade, nós vemos a Terra como um planeta que traz, na verdade, uma unicidade que nós chamamos de humanidade. Uma unidade, que somos nós, e não todas essas separações através de políticas, através disso e daquilo, partidos. Não. Então, quanto mais pessoas acessarem esses conhecimentos, mais nós teremos uma vibração diferenciada no planeta Terra. E com isto, mais nós vamos merecer a presença de um avatar divino na face da Terra. Ele já está na face da Terra? Sim, não tenha dúvidas. O avatar da Era de Aquário já vibra. Só que ele não precisa vibrar no sentido físico. Ele vibra no sentido mental para que a sua consciência que esparge por todo o planeta faça as transformações necessárias para o ciclo. E quanto mais pessoas alinhadas, aprumadas, conectadas com esses valores, maior fique, mais potencializado
o poder transformacional de tudo que urge mais do que nunca na atualidade. Hoje estamos no ano de 2015. Então, esses excelsos seres, o português, Cabral, Colombo, esses seres fantásticos, eles vieram aqui tutelados pela grande lei. Então, quando nós falamos de Portugal, nós temos um lugar fantástico ali, nós temos a cidade de Sintra. A cidade de Sintra representa um polo, um centro energético que corresponde a todos os valores trabalhados ali na Europa. Então, quando falamos de Sintra, ali, quando a gente sobe, nós temos o Castelo dos Mouros, nós temos a montanha, que na verdade é chamada montanha, o Pico do Graal, um local onde num determinado momento da história, o próprio Cristo, já ressuscitado há muito tempo, ele saiu nesta montanha apresentando para um novo ciclo seres especiais que no futuro iriam se manifestar aqui no Brasil com o nome de Henrique e Helena, que foram os fundadores da Sociedade Brasileira de Obiose. Então, quando você chega na Serra de Sintra, ali nós temos um local fantástico, um local onde são formados portais, onde grandes adeptos da fraternidade branca se projetam, se necessário, ali para a Europa, para modificar, transcender diversos valores quando é necessário a intervenção deles. Então, ali nós temos portais, na eubiose nós chamamos de embocaduras, que são locais onde nós temos a passagem desses grandes seres. E ali na Europa, poderíamos dizer, nós temos a cidade de Sintra como se fosse um quinto ponto de 4 pontos especiais que ali existem também. Nós temos a Abadia de Westminster, na Inglaterra, que é fantástico esse local, eu tive a oportunidade de ir, é um lugar lindo, maravilhoso, onde também temos projeções de seres especiais. Nós temos também a Sé Patriarcal, em Lisboa, fantástico local. Nós temos também a Catedral de Bruges, na Bélgica, também é um lugar lindo. E, por fim, nós temos ali Santa Maria Maggiore, na Itália. Então, esses 4 locais, fechando energeticamente um ponto, tem Sintra como se fosse o seu quinto ponto. Então, Sintra, hoje, esse lugar especialíssimo, ligado também à Ordem Secreta de Maris, onde vários seres se projetam, está totalmente ligada a esse processo que está com a formação do Brasil em relação a esse novo ciclo, que é o ciclo aquariano, voltado para esses novos e emergentes valores que todos nós temos que conectar. Então, nós precisamos entender, vamos entrar um pouquinho mais a fundo na história. Então, quando esses 2 seres fantásticos, Cabral e Colombo, eles vêm e eles fazem como se fosse um Y, né? Partindo ali da Europa, Cabral vindo para a parte sul e Colombo para a parte norte, eles fazem a missão Y, que a missão Y traria todo o transbordo de consciências de todos os grandes seres que já haviam trabalhado há 1 milhão de anos atrás, quando inicia a nossa etapa evolutiva. Então, todos seres que vieram fazer esse trabalho, por mais que, infelizmente, nós tivemos vários chacinas, nós tivemos vários assassinatos, nós tivemos guerras. Isso, infelizmente, faz parte do processo. O próprio escravagismo também ligado a tudo isso. Então, quando esses seres chegam, eles vêm praticamente liquidar as últimas consciências ligadas ainda à etapa evolutiva da Atlântida. Então, quando surge, eu citei o ano de 1 milhão de anos atrás, quando surge um novo tipo de ser humano na face da Terra, ali na meseta do Pamir, próximo ao norte da Índia, ali ele vem varrendo todo o planeta, de forma que todos os resquícios ou todos os povos que ainda sobraram em relação à etapa evolutiva anterior, que foi a Atlântida, eles teriam que receber um impacto do novo. Então, quando os portugueses e os espanhóis chegam e aportam
aqui nas Américas, quando eles se defrontam com os índios, com os astecas, com os maias, com os incas, esses seres ainda estavam cultuando valores de uma etapa evolutiva humana anterior. Então, através dessa chegada, da troca de energias, da troca de consciências, relembrando para quem está me ouvindo somente agora, não pegou o início do programa, não existe isso de que eles chegaram aqui por acaso. Acaso não existe. Tudo é causal. Então, quando esses seres chegam aqui, através das providências da lei, eles vêm e trazem todo aquele processo de miscigenação racial para formar um novo ser humano e acabar com o que nós chamamos ainda hoje de Atlântida. Agora, eu tenho uma visão em relação a isso que seria interessante nós conversarmos. Hoje em dia, a gente sabe que o planeta está praticamente todo mapeado. Não tem nenhum lugar a ser conquistado. Claro que existem algumas regiões inóspitas, a Amazônia mesmo, aqui no Brasil, existe vários tesouros ocultos ali fantásticos, ainda herança dos fenícios, que nós iremos descobrir. Heranças ligadas à própria Atlântida, à própria evolução, que ali em todo aquele setor que ainda está encoberto ainda pela mata, ainda será descoberto pela humanidade na hora que nós tivermos o merecimento para. Então, na minha visão, hoje, tendo o planeta todo mapeado, não existem mais esses resquícios. Hoje, todos os seres humanos, toda a miscigenação está feita. Então, a gente para pensar, puxa vida, e aí, como que caminha a evolução? Se você diz que houve a conquista, aonde um novo ser humano foi marchando do Oriente para o Ocidente e foram, através das conquistas, foram reciclando todos os valores. Você pega os próprios romanos em relação aos celtas, aí está ligado aos mistérios da Inglaterra, dos gauleses, ao porto dos gauleses, Portugal, vai juntando todas as informações que aí você vai compreendendo os mistérios. Hoje, isso que é interessante, hoje não existe mais essa conquista física. Hoje não existe mais essa conquista material. E não é difícil de entender. Vou tentar colocar de uma forma simples, apesar de eu não ter imagens aqui, mas vou tentar colocar de uma forma simples para vocês entenderem. Nós temos 7 momentos evolutivos que o próprio Eterno lança à humanidade. Hoje nós estamos no 4º momento evolutivo, já com os pés no 5º. Para quem consegue se conectar a isso. Então, quando nós formarmos, né, esse quinto estado de consciência como uma realidade plena aqui na face da Terra, nós iniciamos um 5º sistema evolucional, que já está vigente na atualidade. Alguns seres já vivem isso. É só você meditar naquele candelabro sétuplo dos hebreus chamado de menorá. Então, pense nisso como um círculo, e o 4º ponto no centro, representando o momento de maior densidade. Então seria assim, do 1º, 2º, 3º, você tem uma descida da consciência, que seria uma densificação, até chegar no 4º, que é o ápice dessa curva. Então, do 1º, 2º e 3º, você desce. O 1º formou o mineral, o 2º o vegetal, o 3º o animal, e agora o 4º momento, que é a base de tudo isso, a maior densificação somos nós, os seres humanos. Isso, nas teogonias orientais, é chamado de Pravriti Marga, ou a densificação da consciência. Porque num primeiro momento evolutivo, quando nós tínhamos o mineral era mental. A força, a vibração da existência do mineral, nesse primeiro momento evolutivo, era tão sutil quanto o nosso pensamento. Então, hoje, o ser humano chegou no máximo dessa densidade. Agora que vem a chave. Quando a gente começa o 5º, nós já estamos na ascensão, chamado nas teogonias orientais de Nivriti Marga. Então agora você compreende. Para o ser humano entrar em sintonia com esse 5º momento, com esse 5º princípio, ele precisa sutilizar. Por isso que não existe mais conquista. Por isso que já está tudo demarcado. Hoje os satélites observam a Terra com uma propriedade no seu sentido físico. Claro que existem alguns pontos que são escondidos pelas hierarquias, que nós chamamos de portais dimensionais, que dão acesso a lugares fantásticos, né? Que são chamados de Agartha, Avalon, Asgard, não importa, de acordo com a teogonia. Então agora o que resta para o ser humano? Para o ser humano continuar a sua conquista, o ser humano tem que sutilizar a sua consciência. Então a conquista não é material.
A última conquista no sentido material, que terminou essa miscigenação, veio com os portugueses e os espanhóis, que praticamente dominaram, junto com outros povos, né, toda a parte do continente americano, norte central e também aqui do sul. Agora, o ganho de consciência tem que ocorrer através da sutilização. Então, por isso que você vê muitas pessoas, né, interessadas pela cultura oriental. É interessante isso. Quando pega as religiões no seu sentido comparado, o quanto o budismo pode nos trazer de consciência quando a gente observa ele como um momento evolutivo que tem assim vamos dizer assim, uma sublimidade fantástica em relação aos seus valores, mas tudo se atualiza. Então você vê as pessoas interessadas por hinduísmo, interessadas pelo budismo, o budismo tibetano, que virou até moda num determinado momento, mas existem muitas consciências que quando você entra numa escola de iniciação, você começa a observar o lado oculto que está por detrás da religião, que hoje praticamente todas estão desgastadas. Não é que as religiões não servem. É que hoje a forma como elas proferem o verbo ou a renovação não corresponde mais aos valores do novo ciclo. O novo ciclo urge, no sentido de consciência, para que trabalhemos o quê? O amor e a sabedoria juntos. Então hoje a gente pega mais o lado devocional cultuado pelas religiões. E muitos que detêm o conhecimento, falta amor para compartilhar. Falta irmandade entre esses irmãos para que o conhecimento vá adiante. Então, o amor-sabedoria formará uma frente única espiritualista. Então, hoje, para você entrar em sintonia com todos esses processos, é necessário consciência. Mas a consciência verdadeira, em sintonia integral com os Budas da Era de Aquário, que esses Budas existem, como eu sempre digo aqui, eles nasceram em 24 de fevereiro de 1949, mas eles não são anciões, porque eles entraram a maioria desse período até hoje, 2015, eles ficaram em sono paranispânico, ou seja, não existe envelhecimento dos corpos, mais ainda assimilação de tudo que está acontecendo na face da Terra. Então esses jovens, esses Budas que estão em dimensões especialíssimas, eles estão em sintonia com todo esse processo. E hoje, o olho do arquiteto do universo, o triângulo indeformável, com um olho no centro, está mirado aqui para o Brasil. O Brasil hoje é o detentor de todo o trabalho que rumou desde a Índia, que eu falei para vocês ali, 1 milhão de anos, chegando nos Estados Unidos e hoje está projetado aqui. Hoje nós temos a Serra do Roncador como celeiro do lugar onde absorveu todas essas experiências. Nós temos São Lourenço, no sul de Minas, e nós temos como fator equilibrante que foi onde os portugueses aportaram aquela região da Bahia, onde nós temos hoje como ponte realmente principal de equilíbrio dessas duas forças, Roncador e São Lourenço, a ilha de Taparica, extremamente sagrada e voltada a todos esses valores. Então nós precisamos compreender, queridos ouvintes, que tudo que está ligado, tudo que está associado com esses pontos, já estava traçado pela grande lei. Então a grande lei trabalha conosco de que forma? Trabalha com o amor ou com o rigor. Se nós não aceitamos a palavra do amor, vem o rigor, e aí acontecem as transformações nesse sentido rigoroso que é para onde, na minha visão, está sendo apontado essas grandes transformações do ciclo atual. Então, para você se conectar com esses valores fantásticos, desses Budas, desses avatares, você tem que começar a se aprofundar nesse conhecimento. Eu, nesses 20 minutos que tenho aqui, eu procuro dar lampejos para que, se algo bater dentro de você como verdade, não aceite o que eu estou falando como verdade. Isso tem que bater como verdade dentro de você. Se bater como verdade algo, manda um e-mail para mim. caminhos2005@terra.com.br. Novamente, caminhos2005@terra.com.br. Informe onde você está, que eu indico a Sociedade Brasileira de Obiose mais próxima, ou a condição de você fazer a iniciação e começar a absorver todo esse conhecimento fantástico que nos foi deixado pelo professor Henrique José de Souza, esse ilustre brasileiro que também saúdo e sempre saudarei em todos os programas aqui, Caminhos da Consciência. Queridos ouvintes,
De mente e coração, agradeço a sintonia de vocês comigo e que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.